Fala pessoas, bem-vindos ao Lilo World. Hoje eu vou jogar bem simples aqui o Street of Rage. Essa música fantástica, esse começo, essa abertura com a cidade assim, meu. Mas enfim, hoje eu vou contar um negócio que aconteceu na minha. Como é Lilo World, também vou trocar ideia e dar um desabafo aí. Como vocês sabem, eu fiz boxe quase a minha vida inteira, né? Foram 8 anos. E aí até cheguei a dar aula num tempo numa academia aí. E eu sei que eu tive que trabalhar, fiquei um tempo depressivo e tal, desempregado. E quando eu comecei a trabalhar, eu larguei tudo, né? Até porque eu estava descontente com a aula que eu estava dando, que eu dava aula, fazia de tudo na aula e não ganhava nada, tinha que pagar a academia ainda, perdia 2 horas lá dando aula sem receber nada em troca. Mas eu gostava, então eu fiquei lá um ano dando aula. Acontece que eu deixei e acabei saindo de dar aula e o cara que dava aula lá comigo, né? Que ele era ele dizia que ele é o professor e eu era o ajudante avançado, lá um aluno avançado, sendo que eu dava aula e ele ficava só assim, ó. Mas beleza. Aí esses dias eu sei que ele mora numa pensão e às 9 horas faz essa pensão, você não pode entrar depois. Então eu nunca encontrava ele depois, agora que eu tô indo pra academia às 10 da noite. Só que um dia desse, misteriosamente, né, depois que eu comecei a treinar sozinho, lá voltei a treinar agora. Eu sozinho desço lá no saco de pancada e fico lá treinando, né? Já tenho mais ou menos a noção. Eu treinei com os melhores do Brasil já. Não que eu seja bom, mas os meus professores sempre foram muito bons, né? O Peter Venâncio é considerado o quarto melhor pugilista da história do Brasil, né? Quem quiser conhecer ele, procurar aí na internet. Mas enfim, depois eu conto mais sobre as aulas que eu dava. Só que eu vi que esse cara do nada apareceu às 10 da noite lá. Onde você sumiu? Eu falei, achei estranho ele lá. Eu falei, não, eu venho treinar aí de noite sozinho. Tá ali, beleza, aparece aí qualquer hora, tal, pá. Beleza, né? E qual foi minha surpresa hoje? Minha surpresa é que eu cheguei lá pra treinar hoje. Só tem um saco de pancada que ele colocou só areia, então está extremamente duro, machuca toda a mão, então é bom que vai calejando, mas eu tenho medo de quebrar a mão naquele saco de pancada. Beleza, é só para dar um treino mesmo, para não ficar parado, né? Fortalecer e tal. Enfim, hoje eu cheguei lá para fazer meu treininho super humilde, apertei o botão errado, vai tomando um saco de pancada, que deve ter uns 100 quilos, não estava pendurado. O cara, na sacanagem, né, tirou o saco de pancada para não treinar. Aquele saco de pancadas, 3 pessoas precisam colocar ele. 2 levantando ele e um colocando na corrente, né? Que tem um negócio que prende. Eu tentei, eu levantei o saco de pancadas, aí eu tentei, falei, coloquei na perna, me matando, suando, que nem um miserável, né? E não consegui colocar, eu falei, que filha da puta, mas eu falei, e agora, mano? Eu tava quase desistindo, só que eu saí de casa, eu queria treinar, eu tô na pegada, voltei a treinar de verdade, né? Fazer academia mesmo, que eu passei, esse um ano desempregado foi bem depressivo, larguei tudo, acabei tendo que largar outra academia que eu fazia, já queria nem sair da cama de tão triste que eu estava, mas enfim, estou voltando, comecei a trabalhar, as coisas já começaram a alinhar. Enfim, aí eu cheguei assim, eu tive que pensar o que fazer, né? O saco não tava pendurado. Aí me deu uma de Mowgli, o menino lobo. Fazer gambiarras. O que eu fiz? Eu peguei, sabe aqueles stepzinho meio alto que as meninas fazem aquelas aulas de step, ficam pisando neles. Eu peguei uns 5 deles na academia, fui buscando, peguei os 5. E aí peguei o saco de pancada e com a força de 1000 sóis levantei. Coloquei, a primeira vez eu errei, derrubou tudo os steps. Falei, não vou desistir, já suando já. Aí eu falei, as costas já, lombar já toda ferrada de carregar aquele peso lá, aquele saco de pancada. Fui lá, coloquei o saco de pancada em cima dos steps e aí eu consegui pendurar o saco de pancada pra treinar. Gritei aqui até com um gritão, chupa caralho! Porque é foda, mano. Tem cara que sempre vai querer. E você tem uma noção? Eu dava aula lá, cara, eu cheguei pra treinar sozinho. O cara que me chamou pra dar aula falou que tinha 20 anos de boxe. 20 anos, o cara tem 25 anos, falou que tinha 20, ainda desde os 5. Sabendo pular a corda direita, né? É aqueles caras que vieram de Salvador, brigavam no carnaval, deve ter feito fez uns 2 anos de boxe, fez uma ou 2 lutas, né, de forma bem rústica, você vê que ele não tinha técnica e chegou aqui pra, né, vou dar aula.
cara empenhado pelo menos, né? Mas a aula completamente, eu não sabia o que fazer. Eu que fui chegando, não faz isso, cara, não coloca esse peso de 50 quilos pra senhora levantar, não faz isso e tal. E eu fiz 8 horas de boxe, tenho um arsenal, uma biblioteca de exercícios bem grande até. E eu fazia o aquecimento, eu fazia o alongamento, eu fazia a técnica, eu colocava a manopla. E eu colocava a manopla com todas as sequências que eu aprendi, né? Pra diversificação. O problema dos boxeadores brasileiros são o quê? Fica parado aí, meu, deixa eu bater em você. Ó, que inteligência artificial é essa, mano? Ah, é malandrinho. O problema do boxeador brasileiro é que muitos não se fortalecem, não fazem musculação, né? Os exercícios para se fortalecer. O que é isso? E falta técnica. Técnica o quê? Movimentação correta, estratégia, jogar com o jab, jogar com a distância, né? Saber usar a sua distância, caso não tenha distância, saber entrar, questão de variação de golpes. Tudo isso o boxeador brasileiro dificilmente tem. Peter Venanço, que é um dos melhores do Brasil, teve, né? Até que ele chegou tão longe, né? Esse cara, inclusive, que dava comigo, o cara treinou com o Popó, né? O treinador Popó. O Popó é outro nível também, cara. Era bom, um cara com bastante sequência, boxeador de primeira mesmo. Acho bom legal esse miniaturizinha de vida aí. Enfim, eu chegava lá, ficava 2 horas dando aula. O pessoal preferia pôr manobra comigo porque o outro ali, né? Ele brigava com os alunos. Você tá fazendo errado. Meu, tem que ter paciência. Porque ele não sabia o que ele pedia, ele mudava toda hora a sequência. E eu falava, não, deb direto, cruza direto, né? Sequências. A gente tinha, eu divido eles em números, né? Número 1, jab direto, cruza direto. Número 2, jab direto, upper direto, cruza direto. Número 3, upper, cruza, pêndulo, cruza, jab direto, né? A gente vai fazendo a sequência de cabeça e vou colocando aos poucos para vocês ir pegando. Um golpe de cada vez. Jab primeiro, pegou direito, reparo na movimentação, bem técnico, né? E o cara não tava nem aí com isso. E aí o que aconteceu? Eu acabei desistindo, né? Tive que começar a trabalhar, eu tinha que estudar. Estudar por quê? Estudar pro vlog, né? Que eu faço de política. Eu tenho que ler muito pra falar, senão posso falar besteira e eu tenho um compromisso com a verdade. Então o vlog que me ocupou tempo, gameplays que eu adoro que ocupou tempo. Eu falei, meu, pra que eu vou lá? Eu pago a academia, perco 2 horas da minha vida dando aula, o cara não teve nem a consideração de falar pro dono da academia, o cara tá dando aula comigo, me ajudando pra caramba, né? Dá um desconto pra ele, pelo menos. Não é nem isso, o cara, ele fingia que ele que dava aula, que ele queria toda a força pra ele. Eu passava alguns exercícios pra ele fazer, ele fazia errado, e aí eu ia corrigir, meu, você tá fazendo errado. Ele, não, beleza. Não queria ouvir, ele queria só a ideia. Aí se você visse a aula dele, como é que ele dava, quando eu faltava, ele simplesmente passava tudo que eu dava. Mas enfim, um dia eu ia contar essa história aqui, lá no vlog, de profissionais brasileiros, ainda mais profissionais assim da luta. Por exemplo, o terceiro melhor do Brasil lá, amador, pra você ter uma noção, fui fazer uma luva um dia, tava fora de forma já, né? Eu tinha parado que eu tinha mudado de casa, tava uns 3, 4 meses sem treinar. Já tinha dado uma esfriada boa. Cheguei lá um pouco mais pesado, fora do peso, mas ele viu que eu tinha noção. O que ele fez? O cara é professor, maior que eu, 10 quilos a mais. Vamos fazer uma luvinha aí. Ele, tá bom, né? O que ele fez? Ele me pega uma luva de uma menina, luvinha de 10 onças. Vou chamar o táxi aqui, a polícia. Uma luva de 10 onças, porque, pra quem não sabe, o boxe tem luvas, depende do peso. Quanto mais pesado, apesar que treino é sempre 16 ou 18 onças, que é mais fofa, né? Pra não machucar muito. Ele pegou a luva da menina que é 10 onças. Caralho, esse não era o chefe. E aí que eu fui de boa com ele, do nada o cara me dá um cruzado, eu dei uma apagada, assim, não caí, mas falei, caramba. E aí eu vi que o bicho ia pegar. O primeiro round eu não fui pra cima pra mostrar pra ele, mas vamos leve. O cara não quis. E eu com a luva 16, né? Minha luva é muito mais fofa, não ia machucar ele de forma alguma. E o que aconteceu? Aconteceu que foi 3 rounds. E pro segundo e terceiro round eu fui pra cima. Já encurralei ele no corner. E descendo o reio. Só que eu fiquei todo roxo. Porque a luva de 10 é muito pouca espuma. Eu tenho até foto no meu Instagram, todo roxão. Um cara bem mais pesado do que eu, mais treinado, né? Já fez várias lutas. Mas nos últimos rounds eu pus ele nas cordas. Ele só não ficou marcado porque minha luva era fofinha. Aí foi legal, entendeu? Foi legal, mas foi uma falta de consideração dele, porque eu acabei de chegar, tava fora de forma, ele é muito mais pesado.
né? Muito maior, mais alto, e pôs uma luva de 10 onças para fazer uma luva comigo de boa, né? Deixou tudo roxo, bem roxo mesmo, nunca tinha ficado tão roxo assim. Mas enfim, esse é o nível dos profissionais, né, no Brasil de boxe. Meu primeiro professor foi o Jailson de Jesus. Foi até esfaqueado há tempos atrás, porque ele teve uma briga. Ele era aluno do Garrido. Quem é do boxe de São Paulo sabe que Garrido dava aula. Todos esses nomes, se você procurar, tem algo na internet. O Garrido, o que ele fazia? Ele dava aula debaixo da ponte. E ele é um dos melhores no Brasil de boxe. Vocês acreditam nisso? O cara dava debaixo da ponte e fez os melhores, fez campeões brasileiros. E todo cara que fala assim, eu vi do Garrido, você pode ter certeza, o cara manja, né? Tanto o professor que eu tive, tanto um garoto que treinava. Apertei errado o botão. Tanto o cara que treinava com a gente, o Balboa, nunca vi ninguém treinando igual ele perto de mim. O cara era de uma velocidade, uma resistência incrível. A galera era louca pra eu fazer uma luva com ele. Só que quando eu e ele subia no round, no ringue, a gente se respeitava, né? Eu com certeza não ia conseguir enfrentar ele, porque o cara, apesar da gente ser rápido, né? Eu ser um pouco mais forte, talvez mais pesado, logicamente. Não sei se era mais pesado, mas o meu golpe tinha mais impacto. Tanto que o Peter me chamava de Mike Tyson. Mas eu não ia conseguir, porque o cara tinha muito mais velocidade, muito mais resistência e ia me acabar, né? Os caras do Garrido é bom. Tanto que da última vez que eu fiz com o cara do Garrido, o cara foi bem respeitoso, mostrou ter técnica, movimentação. O boxe ele é muito técnico, né? O range do seu braço tem que ser muito bem estudado, você tem que saber trabalhar o seu range, entendeu? Você tem um range curto, sabe entrar direitinho, pendular bem, pra poder entrar dentro da defesa do oponente. O boxe é uma paixão, entendeu? Eu sempre quis treinar boxe, nunca tive oportunidade. E depois de velho assim, uns 3 anos, eu consegui fazer um boxe aí com o Jailson de Jesus e me apaixonei. O negócio, treinar boxe é sensacional, né? Não tem esse negócio de faixa. Eu fiz karatê, e karatê eu não tinha dinheiro, eu era muito pobre. Aí quando eu chegava, eu sabia os katar tudo, mas na hora de fazer a mudança de faixa, meu pai não tinha dinheiro pra pagar, e isso me desmotivava, entendeu? Era muito caro, 200 e poucos reais na época a mudança de faixa. Meu pai falou, não, é impossível. Enfim, aí o boxe não tem nada disso, né? Se você é bom ou não, ele vai depender do seu treino. E eu te digo, era sensacional. Tinha onde fazer no pé, tinha cara que tinha 10 anos de boxe. Então eu evolui muito lá. Eu fazia luva com um cara que era sensacional. Quebrei nariz, essas coisas todas. E o boxe é diferente de umas lutas como que tem muita gente briguenta. O boxe ele tem um perfil de pessoas que fazem que são muito mais voltadas ao esporte, muito mais respeito. Por isso que eu gosto bastante. E é mesmo assim uma luta sensacional. E ela empolga, né? Quando você apanha, mano, você volta louco, você treina muito mais pra poder evoluir. Eu era apaixonadaço. E o caminho da minha vida tirou, né? Tive muitos problemas familiares, tive que mudar, acabei não continuando, mas é aquilo. Se eu pudesse, eu voltaria pra mesma academia que eu fazia, com os colegas que eu fazia lá. Os caras sempre falavam pra eu lutar, eu nunca lutei de verdade, só fazia luva mesmo. Porque o boxeador no Brasil só sofre, entendeu? O que eu ia ganhar lutando? A academia ganhava dinheiro, né? Fazia uma festa da hora, arrecadava dinheiro pra caramba. Os caras que iam lutar não ganhavam nada. Entendeu? E eu não quero subir no ringue pra fazer feio, eu quero subir no ringue pra simplesmente ganhar, e fácil. Eu treinava poucas vezes por semana, a academia tinha que me dar um treino todos os dias. Ah, vai treinar? Faz um mês aí que eu tô treinando todo dia. Mano, aí eu faria com certeza. Mas como não tinha, nunca lutei e fazia luva mesmo, que era normal. Mas enfim, é isso. Sempre fui apaixonado e tentava ao máximo trabalhar a técnica. A movimentação tentava ser o mais perfeita possível. E tem vários segredos que nem meu professor falava, que eu aprendi com aquele carinha que eu falei que era do Garrido, que era extremamente rápido e de boa resistência. O golpe dele era diferente de todo mundo. Era um golpe que você não põe força. Se você reparar na natureza, um animal, um tigre, um leão, quando ele vai bater em alguma coisa, né? Bater no animal, brigar,
Você vê que ele vai sempre colocar, deixar a pata bem mole, assim, ele deixa a pata mole e pá! E o boxe é a mesma coisa, você tem que dar o soco relaxado. Se você pôr força no braço, você perde velocidade. Então o segredo é equilíbrio. Então você solta o golpe com a mão suave. Na hora que chegar na hora do impacto, perto do alvo, você faz força com a mão. Por isso que muita gente quebra a mão, porque na hora esquece de fazer forçar a mão na hora do impacto e acaba quebrando. Mas enfim, tem todos esses segredos eu aprendi sozinho e fui observando, entendeu? As pessoas, os professores não falam. Eles só vão falar mesmo se você fazer personal, se você pagar mais, né? Porque personal de boxe ganha bem, né? E é assim que os caras ganham dinheiro, né? Dando sola pra um monte de gente. O personal é que dá dinheiro, né? Mas enfim, é essa a minha história do boxe. Né? Hoje em dia eu treino sozinho, não é a mesma coisa, nem de longe. É aquela coisa, tô tentando recuperar a forma. Eu sempre tive uma alimentação excepcional, né? Livre de gorduras, livre de tudo. E é um vício, né? Alimentação é um vício. Eu comecei a comer besteira, você não para, né? Aí tem uma namorada que não te ajuda, ah, vamos comer isso. Aí você vai falar não. Vai ver ela comendo, vai falar não. E aí você acaba viciando, chocolate, essas coisas, besteira. Tanto que eu tinha 74 quilos, eu fui pra 94. São 20 quilos de diferença. Agora eu não sei quanto eu tô, eu devo estar com uns 87, eu acho. Minha média sempre ficou em 83 e tal, mas o bom mesmo pra mim é 74. Eu corria muito, inclusive. Corria muito assim, eu sempre não gostava de correr, então o que eu fazia? Eu tentava fazer o máximo possível de explosão em poucos quilômetros. Então minhas corridas sempre foi de 6 km, né? Eu pegava um lugar aqui em São Paulo para correr, tinha 6 km, e eu tentava fazer o tempo melhor sempre. Tanto que 6 km eu fazia em 25 minutos. É um tempo decente. Corria bem, gostava, comecei a pegar gosto, mas também não era daquele de falar, vou fazer 12, nunca fiz, nunca corri 2 vezes. Eu fazia o mais rápido possível. E quando eu comecei a correr, o desempenho do boxe e peso é outro nível. Um boxeador que não corre, eu não sei, né, o que faz, porque eu conseguia ficar 1h30 fazendo luvas sem parar, com velocidade leve, pulando que nem um macaco, sei. Porra, pop louco. Ó, o que foi isso aí, ó? Isso aí foi bug. Lutas, eu sempre fui interessado também. Eu fiz Muay Thai um ano também, né? Na Gibi Thai, né? Muito famosa em São Paulo. Não só no São Paulo, no Brasil inteiro, que é o maior lutador de Muay Thai no Brasil. Né? Foi campeão algumas vezes lá, até na Tailândia. Imagina bater nos tailandeses, o boxe dele é sensacional. O cara era bom mesmo. E ele também queria que eu lutasse, eu percebi que ele queria pôr uma fé. Só que Muay Thai, pra mim, eu não... O povo que faz Muay Thai naquela academia lá, né? Você percebeu que eles querem mais briga, não tinha muito respeito, né? Eles são mais vida louca. Não todos, logicamente, que em alto nível tinha respeito, mas a maioria não tava nem aí. E aí eu vi que não era pra mim, porque o Muay Thai, né, ele não tem aquele trabalho com as mãos que o boxe tem, então tem muita limitação. Quando eu fazia boxe com os caras de Muay Thai, não dava nem graça, porque eles não sabiam esticar o braço para dar o jab, né? O braço tem que esticar bem. Então, mesmo eu sendo menor do que alguns, eu conseguia sair por cima. E não chutava, eu simplesmente deixava de chutar. Eu defendia o chute e ia pra cima, pá, pá, pá. Mas enfim, o gordão soltando fogo pela boca. É fora, mano. Street of Rage 1, aluguei uma vez só esse cartão chinês. Que alugou na época. Sensacional, mas o que eu mais gosto mesmo é o 2. Meu pai jogou comigo o 2, eu lembro que eu peguei o Max. Isso era sensacional o 2. Melhor pra mim. Esse aqui é um pouquinho limitadinho. Será que mata na hora? Não, né?
É isso a minha história. Hoje eu tava afim de desabafar, entendeu? Porque eu achei sacanagem. Chegar lá, o saco de pancada de 100 quilos e os caras tiraram só pra não treinar, mano. E eles acharam que eu não ia conseguir, né? Eu achei meio que eu falei, fudeu. Só que eu fui com tanta fúria. Eu levantei aquele saco de pancada com tanta força que eu falei, mano, não vou sair daqui sem treinar. Nem que eu faça um guindaste com um pedaço de corda, MacGyver aqui. Mano, que difícil esse gordão, velho. Que filha da mãe. Chega aí. Mas ainda bem que eu consegui. Treinei bem. Só estou treinando com tontura, né? Eu tô bem tonto, porque eu como... Acho que não dá nem 1000 calorias por dia. E uma pessoa gasta sem fazer nada de 2,5 a 3 mil calorias. Dependendo do físico da pessoa, a quantidade, o nível muscular. Aê, caralho, não dá pra jogar o cara. Pô, difícil isso aqui, hein? Vou escapar. Aê, cara. Complicado, mas consegui. Tem mais um? Não. Tô aí na pegada, né? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Porque eu tentei várias vezes e acabei desistindo aí de voltar à forma, à velha forma. E que é bom pra tudo, né? Pra saúde. Estar acima do peso é sempre ruim. Melhorar a autoestima. Para de comer besteira. Você vai trabalhar, você vai subir a rua, você não cansa tanto. Sempre fui, desde de jovem, eu sempre pensei em cuidar do físico, entendeu? Mas é isso aí, estamos na pegada. Jogando beat'em up. Desses dias eu gravei o beat'em up, meu preferido, que é o Tartarugas Ninja. No Mega Drive, inclusive. Mas acabou que a gravação ficou ruim e acabei tive que deixar de lado, mas gravarei qualquer dia, porque eu sou apaixonado por Tartarugas Ninja beat'em up. O que é esse negócio? Imagina, no meio do navio, do barco, um negócio desse. Super vidinha. Isso aí, galera. Bom, já deu 22 minutos, acho que tá bom, né? Vou ter que dormir cedo. Já é 1 da manhã já. Não dá tempo pra fazer as coisas. Dei uma jogadinha no Batman hoje, tá no vídeo em inglês. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Esse foi o Street of Rage, uma história do box. Um desabafo. Thank you very much. Till next time.